Para vocês verem como são as coisas, né? Coincidentemente, o estudo de hoje, essa parte do capítulo vai falar disso, dessa loucura que tomou conta do nosso planeta e que nós não podemos entrar nessa sintonia. Não podemos nos deixar se envolver com, com esse sentimento da massa, esse sentimento do todo, mantendo sempre a nossa cabeça erguida e os passos firmes. Então, veja que o nosso assunto levou para essa discussão sem percebermos. E é exatamente esse assunto que nós vamos trabalhar hoje. Bom, na semana passada, o parágrafo de hoje, gente, se inicia assim: tanto os futuros genitores, tanto os futuros genitores. Nós encerramos essa parte do capítulo que estava focado ali no processo da reprodução humana, na concepção daqueles dois espíritos que seriam gêmeos provenientes de Alcione para aquele casal da Terra, aqui no Brasil mais especificamente. Então, vocês vão ver que nós vamos ler mais um parágrafo para arrematar tudo isso, e aí já vamos entrar nessa outra parte do assunto do capítulo. Então, a última coisa que discutimos semana passada foi justamente aquele momento sublime da oração, né, que nós comentamos sobre isso, do casal, agradecendo o sucesso da reprodução assistida, de finalmente ter engravidado, e fazendo isso ao desdobrar do sono, né, com a presença dos filhos queridos, com a presença de espíritos amigos que participaram desse processo. Então, a gente até comentou que provavelmente foi uma cena maravilhosa, né? E recordando a nossa necessidade, sempre agradecer, pedir também, porque somos necessitados, né? Mas também agradecer e louvar em nossas orações. Paramos aí. Continuando, então, tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos que se reencarnariam exultavam, dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos de construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho e a entrega irrestrita à divina misericórdia, que tudo provê com equilíbrio e sabedoria. Então, agora ele vai trocar um pouquinho de assunto. Ó. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com as famílias de diferentes classes socioeconômicas, ou seja, lembra que lá no comecinho dividiu em um monte de grupos, né? Um dos grupos era o Manuel Filomeno de Miranda. Então, é claro que não foi feito só esse tratamento, né? Cada um desses grupos vivenciou vários tratamentos e, com isso, eles adquiriram experiência, ou seja, agora eles são portadores de instrumentos, por isso que eu falo instrumentalizados agora, ou seja, nós sabemos lidar com a situação, aprendemos muito. E olha que interessante, que esses espíritos, né, que a gente conversou lá atrás, que não são espíritos privilegiados, né, eles não iam ter moleza aqui na Terra, vamos dizer assim, né, e mostrando aqui, ó, que esses reencarnes aconteceram em diversas classes socioeconômicas, né? Por quê? Porque quando a gente quer, nenhuma situação socioeconômica é impeditivo, né? Nos já deixando essa dica. Ouvimos o benfeitor declarar que agora era factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia, a determinações do Senhor da vida. Então, assim, já que nós acompanhamos essas encarnações bem específicas, né, bem sensíveis, tiveram ajuda à reprodução assistida, etc e tal, agora vamos acompanhar o que está acontecendo no global, no todo, na massa, né? Várias encarnações, bem característico do processo de transição, né? Então, vamos lá. Enquanto operávamos no Mister, tomávamos conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica. Então, a adaptação não é só a troca de espíritos, né? A cada um mais ignorante que desencarna e um mais esclarecido que encarna.
mas também é uma adaptação geológica, né? Então, essas catástrofes naturais sempre aconteceram e, por enquanto, vão continuar acontecendo. A maioria das quais referente a entidades que já não deveriam renascer no orbe terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com o seu nível de elevação. A lei da destruição, né? Nós já estudamos sobre isso lá no comecinho do livro, e olha que informação interessante. Lembra que a gente já estudou algumas vezes que é comum durante esses períodos acelerar a partida desses espíritos endurecidos do mal. É justamente isso que eles estão contando para nós, né? A maioria dos desencarnados nas tragédias atuais, coletivas, me parece, a impressão que ele passou para nós, que são entidades, ó, o próprio nome diz, a maioria são entidades dessas que não vão voltar mais no nosso planeta, que infelizmente desperdiçaram essa última oportunidade e que, como a gente já discutiu várias vezes nas reuniões anteriores, vão para um mundo primitivo por conta da lei de sintonia, né? Era-nos motivo de imenso júbilo podermos acompanhar os procedimentos em torno da grande transição que lentamente se instalava na abençoada casa terrestre, ensejando a renovação de milhões de espíritos que ainda se encontravam sujeitos à ignorância das leis da vida, assim como outros que permaneciam enrodilhados em compromissos infelizes de que tinham dificuldade de libertar-se. Acho que esse tema a gente já esgotou bem durante as nossas reuniões, acho que a gente pode ir mais tranquilo. Podíamos perceber os numerosos grupos de trabalhadores de nossa esfera e de outras, então não era só terráqueos, não, ó, sob o comando superior de Jesus, desdobrando-se para criar no planeta a psicosfera compatível com as exigências das transformações que se operavam mediante o sofrimento, assim como através do despertamento das consciências, pela iluminação do conhecimento e das bênçãos da caridade. Então, é aquilo que a gente estava, que eu iniciei ali a abordagem na oração de abertura. Às vezes, nós ainda somos capazes de afirmar que o mal vencerá. Às vezes, ainda nós nos pegamos pensando assim, acho que agora não tem mais jeito, não. Né? Planeta Terra, por enquanto, ou o Brasil, né? A gente gosta muito de falar do Brasil. Agora, Brasil não tem mais jeito, não, né? Nas mãos dessa politicagem aí, que dominou geral. Acho que Deus nos abandonou, né? Acho que o mundo não tem conserto mais, não. Mas isso é porque a nossa miopia, né, dessa visão tão restrita que a gente tem dos olhos da carne, não nos permite observar isso aqui que o parágrafo acabou de narrar para nós. Esse trabalho incansável de tantos trabalhadores espirituais que está sendo feito para nós e por nós, né? Então, final de semana, eu contei para vocês, né? Eu fui lá naquele congresso da FEEGO lá, e eu estava numa sala só com diretores de casas espíritas, de Goiás inteiro, Anápolis, interior. Foi muito legal a experiência. Estava todo mundo morrendo de medo do espiritismo acabar. Quase que eu levantei lá e falei, uai, eu acho que eu estou escutando errado. Não é possível. Porque todos os diretores, eu não tenho mais mocidade, minha mocidade acabou, minha reunião infantil não tem ninguém. Mas, gente, se nós não acreditarmos que tem um comando superior, que se a gente tiver vontade, os instrumentos vêm, as ferramentas vêm, aí realmente nós podemos cair em armadilhas perigosas, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, não. Confesso a vocês, mas eu não estou preocupado, não. Eu estou confiante que o melhor vai acontecer para todos nós, né? E, pelo pouco que eu já estudei do Espiritismo, é uma doutrina que não vai ter fim, até o momento que nós não precisarmos mais dela. Isso está bem longe, viu, gente?
mas muito longe, mas muito longe. Então, Deus vai nos indicar o caminho, porque nós que temos que percorrer. Então, olha o que ele está falando aqui para nós, gente. Trabalhadores desencarnados da Terra, de outros planetas, trabalhando incansavelmente por nós, dioturnamente, nessa modificação da psicosfera planetária, para que nós tenhamos condições de cumprir com o que está programado nessa transição planetária. Então, nós não podemos nos entregar a esse tipo de sentimento, que está tudo perdido, que está tudo fora de controle. Não, tá uma bagunça mesmo, e isso é totalmente característico, né? Mas vamos lembrar de Bittencourt Sampaio, apesar da tempestade parecer dominar o mar agitado, Cristo está no leme. Esse barco não está desgovernado, não está de jeito nenhum. Eu tenho certeza que Jesus já enfrentou várias transições planetárias no currículo dele. Você pega lá, espírito crístico, 19 transições planetárias, 24, não é a primeira e nem a última que ele está administrando, né? Ele tem certeza absoluta do que ele está fazendo. Vocês podem ter essa certeza em seus corações. Os grupos espíritas, afeiçoados à verdade e os trabalhadores responsáveis pela realização do bem geral, passavam a receber informações especializadas a respeito da conduta de seus membros. Olha a importância da sintonia na casa espírita, gente. A casa espírita é uma família, né? A gente sabe disso, é um elo de ligação entre aquelas mentes. Às vezes, uma pessoa que está destoando quebra a corrente. Tem que juntar todo mundo de novo, se reorganizar, o que nós podemos melhorar para depois voltar ao ritmo. Nós já tivemos essa experiência na nossa casa. Nós tivemos durante anos a assistência do nosso guia espiritual e a espiritualidade nos alertando, olha, presta atenção, está tendo desarmonia entre os trabalhadores, está faltando comprometimento. Edinho, acho que o Cid, Sueli, tudo passaram por essa etapa, né? A espiritualidade avisou, chegou um momento que nós interrompemos o trabalho do guia espiritual, porque não tínhamos condição, né? Então, olha a importância da sintonia. As casas espíritas equilibradas, com intenção do bem, estão recebendo, neste momento, informações privilegiadas. Olha que especial isso, sobre como nos devemos comportar durante esse período. Receita de bolo para a gente seguir. Nós não estamos discutindo isso aqui hoje, né? Isso aqui não é um presente para nós? Nós estamos tendo acesso a essa informação, né? Lembra, não sei se todos aqui estão participando do curso do Eurico, acho que não. Mas lembra lá na abertura, ele contou a história da avó dele. Vocês lembram? Começaram, abriram um centro, começaram a fazer estudo mediúnico. O que o Espírito falou? Fecha o estudo mediúnico, vai voltar a estudar Evangelho, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Eles estudaram 2, 3 anos, aí o Espírito falou, agora pode voltar às reuniões mediúnicas. Então, olha a importância desse elo de ligação que nós temos, né? Como, aliás, sempre ocorreu, olha o que ele falou para nós sempre tivemos essas informações de casas espíritas sérias, de forma que pudessem criar o clima mental e emocional para enfrentar os cataclismos, que, por outro lado, aconteciam mais frequentemente, acelerando o processo de crescimento das vidas em amor e paz. Simultaneamente, reconhecendo as operações transformadoras que ora se realizavam, aí vai falar que também tem um lado negativo, né? Também está acontecendo esse lado negativo. Entidades perversas, vinculadas ao desvario ou dele vítimas, movimentavam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com a responsabilidade das mudanças e andamentos. Sabe por que isso, gente? Porque no fundo, nós sabemos que estamos errados.
e nós sabemos que estamos ficando para trás. Então, esses espíritos não conseguiram ainda superar o orgulho. Então, o orgulho não deixam eles recomeçarem, porque recomeçar significa que tudo que eu fiz até hoje estava errado. Então, preciso admitir meu erro, colocar o rabinho entre as pernas, pedir socorro e retomar um novo caminho. Por enquanto, o orgulho não deixa. Então, eles reconhecem isso, podem ter certeza, a consciência grita. E como eles não têm forças ainda para adquirir esse movimento, o que resta é atrapalhar quem está querendo seguir, né? Porque eles sabem que, se não modificarem, ficam para trás. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer e estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda ordem, especialmente a que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso. Gente, se vocês menosprezarem o mal, é um grande engano, né? Lá no livro Ação e Reação, os dois obsessores nos contam que existe escola de obsessores, né? É claro que aqui a gente não vai ficar dando destaque ao mal, dando detalhes, estudando minúcias, porque não vale a pena, né? Mas é importante a gente ter esse conhecimento, né? Existe organização do mal também. Quantos livros espíritas nos contam que lá em regiões umbralinas tem juiz, tem julgamento, se brincar tem até o STF lá junto, né? Eles fazem reunião, julga o espírito que acabou de desencarnar, estabelece a pena, igualzinho ao STF, né? Ele mesmo estabelece a pena, ele mesmo cumpre a prisão, igualzinho. Tem tanta organização lá, isso está nos livros espíritas, né? História do Gregório lá, ele conta certinho como é que era, né? Lá na colônia das regiões inferiores que ele habitava. Então, não tem nenhum bobinho lá, não. O que falta para eles é evolução moral, mas inteligência, muitas vezes, até sobra, né? Muito mais que a gente, às vezes. Eu me lembro de uma cena, de uma entrevista do Clóvis Nunes, né? Aquele pesquisador espírita. Ele, durante um tempo, visitou os presídios, né? E ele conversava muito com os presos. Os presos falavam assim para ele: não, vocês que fazem caridade, espíritas, católicos, vocês são devagar demais. Nós, com uma reuniãozinha de meia hora, nós assaltamos um banco. Nós já programamos um assalto todinho em 30 minutos. Vocês fazem uma reunião, depois a segunda reunião para discutir a primeira reunião, para depois fazer uma pauta para aprovar, para depois... Não, vocês são devagar demais. Os presos, imagina, os presos falavam isso para o Clóvis Nunes, imagina só, né? Então, o objetivo dessa turma é o quê? É o efeito em massa. Basta a gente olhar para as nossas referências. A tecnologia, a rede social, gente, trouxe tanta coisa boa para nós quando a gente sabe utilizar, mas infelizmente ela deu voz a todos, né? Então, quem são as pessoas importantes hoje no mundo? As que têm mais seguidores, as que têm mais comando em relação ao público, né? Então, esses dias eu estava lendo uma reportagem, porque até para falar mal a gente tem que entender, viu, gente? Não sai falando mal sem estudar, não, que você vai tomar um aí na rua. Então, até para falar mal a gente tem que entender. Tem uma cantora que todo mundo conhece, né? Começa com A e termina com A, mas não vou dar nomes aqui. Então, assim, abertamente estimulando parceiros múltiplos, dando até dicas de qual preservativo que ela compra importado não sei aonde, porque cada canto que ela vai do mundo, ela gosta de ter relação com pessoas diferentes. Então, é isso aí que está sendo passado para a nossa adolescência, né? Para as nossas adolescentes, fazendo shows vestida de lingerie, cinta liga, né? Que era antigamente uma peça para ser utilizada numa
extrema intimidade entre quatro paredes, né? Então, essas são as nossas referências, né? Então, antigamente, para a gente pegar um microfone e falar um assunto, o que que a gente tinha que fazer, gente? Qualquer um pegava o microfone e falava, a gente tinha que estudar, era um PhD, era um diretor que estudou muitos anos, aí ele pegava o microfone e ia dar uma palestra. Hoje, a rede social deu voz a todo mundo. Nós podemos opinar sobre qualquer assunto, mesmo sem ter o menor conhecimento, né? E são idolatrados, são realmente multiplicadores de opiniões. Não menosprezem, gente, os multiplicadores de opiniões, porque a influência deles é tremenda. Tem os que influenciam para o positivo também, né? Mas a grande maioria. Então, nós estamos passando por esses desafios aí. Ele está descrevendo aqui para nós, né? Conclaves insidiosos organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se homiciavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros. Ó, muitos desses desencarnados que estão recebendo a última oportunidade estão indo para onde? Para política, religião, artes, vai falar aqui. Ora reencarnados nessa área, como nas religiões, nas artes e em outros setores sociais, a fim de que chafurdem no lodaçal do caos moral em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis, fazendo campear o descrédito, o desrespeito às leis e aos deveres, na volúpia de acumular recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Nós estamos vendo exatamente isso, gente, né? Não é novidade para ninguém, né? Aqui em casa, a gente não tem o hábito de ver televisão, mas qualquer meio de comunicação que você abrir, televisão, jornal, rede social, você vai entender que é exatamente isso que está acontecendo. Eu lembrei de uma história interessante sobre políticos, né? Que a gente gosta de falar mal, e o Chico sempre falava para nós assim, não fala mal dos políticos. O Chico falava, eu não gostaria de estar no lugar deles. Por quê? É a tentação a todos os instantes. Então, muitas vezes a gente julga, se nós estivéssemos no lugar, nós faríamos o mesmo. Mas tem uma história interessante do Raul Teixeira. Raul Teixeira, certa feita, né, isso tem muitos anos, chegou para dar uma palestra no Rio de Janeiro. E aí, no dia da palestra, ele estava a caminho lá do auditório, onde ia acontecer a reunião e tal, ele viu uma moradora de rua em péssimas condições, cabelo todo desgrenhado e tal, e foi uma cena muito chocante para ele, porque ela abria os sacos de lixos, assim, desesperadamente, para separava algumas coisas de cá, algumas coisas para lá, e ela muito nervosa, assim, aquilo chocou ele tanto que eles iam chegar lá e almoçar. Ele não conseguiu almoçar. Ficou sentindo mal, né? E ficou angustiado. O mentor dele, percebendo aquela situação, ainda mais que ele ia dar uma palestra, né? Percebendo aquela agonia que ele ficou, apareceu para ele e falou o seguinte: Raul, não fica agoniado, não. Porque ele ficou também um pouco triste, porque ele teve aquele impulso de ir lá, oferecer alguma coisa e acabou não fazendo, sabe? Mas o mentor falou assim, Raul, não preocupa, mesmo que você fosse lá oferecesse, ela não aceitaria. O Raul, mas que isso? Mas por quê? Que cena... Olha só, gente, como é interessante a lei da sintonia e da atração. Nós estudamos isso segunda-feira. O espírito contou para ele que tratava-se da reencarnação de um ex-político brasileiro, venerado até os dias de hoje no Brasil. Ele estava no Rio de Janeiro. E olha só que interessante. Nessa avenida que ele estava,
que ele estava passando e que viu essa moradora de rua, essa avenida tinha o nome desse político. A lei, a consciência de culpa tremenda não permitia que essa senhora saísse da avenida. Ela ficou o resto da vida ali, ó, catando lixo naquela avenida. Olha o que é a lei da atração, o que é a lei da sintonia. Então, o mentor explicou para ele, né, que como ele tinha desviado muito dinheiro, como ele tinha feito muito mal para a sociedade, apesar de ser venerado pelo povo, porque a justiça terrena nada tem a ver com a justiça divina, a consciência de culpa o obrigou a nascer naquelas condições. Mas o orgulho era tão grande que ele não era capaz ainda de aceitar ajuda, portanto, ele só revirava lixo, vivia do lixo. Não tinha condição ainda de aceitar um dinheiro, de aceitar uma comida. Então, vamos seguir a orientação do nosso querido Chico Xavier, né? É uma posição muito delicada, que testa as nossas qualidades morais o tempo inteiro, e nós não saberíamos o nosso comportamento se nós tivéssemos tanto poder nas mãos, né? Então, é um alerta para nós. Fomentadores de guerras, de extermínio, de terrorismo insano, de perseguições às minorias, de deboche, de preconceito, misturaram-se às multidões. Nós estamos vendo isso, né, gente? Não precisa nem dar exemplos. Inspirando governos e cidadãos às atitudes calamitosas, de modo que a esperança seja deixada à margem sem consideração, e os exemplos nobres se transformem em mensagens de aproveitadores e oportunistas desvarados. Meu Deus, não foi isso que aconteceu na época de Jesus, não? De que Jesus era chamado? Não era um carpinteiro farsante? Então, qual que é o objetivo deles? Aqueles que têm um pensamento um pouquinho diferenciado, que talvez sejam para nós a luz do mundo, vamos taxar eles de aproveitadores e oportunistas, porque aí eles vão ganhar total descrédito e a gente continua dominando a massa, né? Então, o objetivo é justamente instalar o descrédito, o desânimo na vitória do bem, né? Porque aí todos continuam ali vulneráveis às influências do mal. Subitamente, pôde-se observar o aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, da violência inclemente e da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados, né? Antigamente, gente, o mal andava à noite e com sapatos de veludo. Hoje, o mal anda de dia, tem Instagram e tem milhões de seguidores. Compreenderam a diferença? Então, é a característica do mundo de transição. Agora, por que está acontecendo isso? As coisas estão sem controle? Não, gente. Trata-se apenas de irmãos nossos que estão perdendo a oportunidade, que talvez seja a última, a oportunidade da redenção e da recuperação. Mas por causa de alguns milhões, vocês acham que o planeta está fadado ao extermínio? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O Vale Tudo, que começou a ser estabelecido, tem o objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelos respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos e uma nova e descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para esses desditosos dias. Gente, a influência é tão grande. Eu gosto muito de arte, de música, principalmente. Então, eu gosto de acompanhar a vida de alguns cantores. Eu gosto daqueles documentários que mostram como é que foi na infância, como é que chegou ao sucesso e tal. Eu acho muito interessante, porque geralmente o talento vem desde muito cedo, eles enfrentam condições muito difíceis, né?
E muitas vezes a gente só enxerga ele no sucesso. Mas é muito triste ver algumas trajetórias de hoje em dia, né? Tem um cantor, que é o Sam Smith, para mim tem uma voz maravilhosa. Eu estou citando esse exemplo, né? Mas que ele receba só coisas boas de nós, mas só para ficar claro, a influência hoje é tão grande que mesmo aqueles que começam a carreira do jeito certo não têm resistência moral e lá na frente acabam sucumbindo. Esse cantor é um exemplo disso, com um começo de carreira brilhante, apesar de ser homossexual, mas melodias tão bonitas, né? Depois, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que tem muitas músicas famosas. Menino, de 2 anos para cá, virou completamente a chave. Mas, assim, de uma maneira muito triste, né? Não vou ficar falando aqui de detalhes, porque esse não é o objetivo, mas de uma maneira muito triste, uma decadência moral, um espetáculo de queda extraordinário, né, que surpreendeu o mundo da música. Mas por quê? Porque do jeito que ele tinha começado, não faz o sucesso hoje que o outro tipo de comportamento faz. Então, a falta de resistência moral faz com que a gente acabe sucumbindo, né, e que a gente aceite esse movimento da massa. Por efeito, volumosa onda, olha o que nós estávamos discutindo. Volumosa onda de pessimismo tornou-se dominadora no oceano das existências. E os jovens, principalmente, sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do futuro. Ô, gente, isso aqui é muito sensível, né? Nós que somos pais, Triste, né? avós aí, acompanhando o crescimento dessas criancinhas, né? Eu me lembro, na minha época, por exemplo, quem eram nossos heróis? Era Ayrton Senna, né? Até hoje eu fico assistindo as entrevistas, né? Que não estou querendo dizer que na nossa época só tinha santo. Não, pelo contrário, né? Cada um tinha os seus probleminhas ali na vida pessoal, mas os nossos heróis davam entrevista com conselhos, com dicas de como tratar as pessoas, de como vencer na vida, de como acreditar, como ter fé, né? Hoje nós estamos carentes dessas personalidades, né? E o que torna imprescindível a importância do lar, né? Porque se nós deixarmos as nossas crianças buscarem referências lá fora, nós estamos enrolados. Então, esse período que nós estamos vivenciando é buscar a referência no lar, os princípios no lar, para que nossas crianças, nossos jovens, quando se entregarem ao mundo, porque esse dia vai chegar, tenham resistência moral, tenham crédito, tenham visibilidade, tenham autodomínio, autossegurança e, acima de tudo, acreditem no futuro melhor, porque senão realmente é uma presa muitíssimo fácil, né, a esse movimento todo que está sendo criado, né? A escola também, né? O Escola. professor era um arquétipo. Eu, por exemplo, estudei colégio diocesano, marista. E grande parte dos meus professores eram italianos e de batina. Professor Silvio de física. Ele era cruel com a gente, ele era cruel, mas tinha uma capacidade. Então a gente se espelhava no professor, a gente nos livros que a gente lia, a gente tinha vários tipos de aula, né? Fora a parte, como a gente tinha religião, tinha artes, tinha música, tinha esporte. Quer dizer, era um universo que continuidade da família, né? Aí os mesmos amigos. Então, hoje, quem são os professores dos nossos filhos? Não estamos aqui generalizando, né? Mas você vê na Universidade Federal do Rio de Janeiro, outro dia o professor entrou completamente nu. Ele deu aula 100% nu. Pensa, né? Então, Aquelas manifestações triste, de arte que a gente vê, né? triste. Não, eu tenho sobrinhos que estudaram
estão nas universidades federais aí, eu falo, graça, tomara que meus netos não vão, não. Olha, gente, e a lavagem cerebral é intensa. Eu tenho primos de criação, de pai, de mãe, com criação muito bem feita, médicos que foram para a Federal de Medicina e saíram com a mente totalmente transtornada, com conceitos assim totalmente errados, desvalores, mas é isso aí. Então, cabe-nos atenção, discernimento e fé. As festanças silenciosas, os programas televisivos chulos e vulgares, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro, em lavagem cerebral, de que somente o prazer a qualquer preço é que vale a pena, começaram a tornar o proscênio terrestre local de hediondez, de selvageria, de permissividade, que levam à degradação, à exaustão. Repentinamente, os pais educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes. Olha só, verificando os salários altíssimos com quem são remunerados, os comportamentos doentios e chocantes em detrimento das profissões dignas e desgastantes daqueles que se exaurem no exercício do dever. É o exemplo, né, gente? Antigamente a gente tinha certeza que para se dar bem na vida, ser bem-sucedido, precisava de estudo, de trabalho, de empenho. Hoje, nossos jovens observam que do dia para a noite a rede social faz multimilionários. Ou um aplicativo, a venda de um aplicativo de inteligência artificial, formam-se bilionários, né? Sem tanto esforço, sem tanta dedicação, sem tanta disciplina. E como meu pai dizia, tudo que vem fácil vai fácil, né? Aquele dinheiro que não é decorrente do suor do trabalho, a gente vê esses exemplos aí de como esses recursos estão sendo utilizados, né? Isso aqui está todo mundo careca de saber, né? Nós não vamos ficar dando destaque, né? Então, nós vamos ler aqui um último parágrafo para a gente encerrar, porque deu nosso horário. Os dois mundos de vibrações, físico e espiritual, aumentaram o intercâmbio com maior facilidade, e o conúbio espiritual inferior começou a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra resposta em equivalente sintonia com os espíritos que movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquela que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada. O que nós conversamos no estudo da segunda-feira? É muito compreensível que a maior parte dos desencarnados ainda sintonizam com vibrações negativas, né? Então, nós estamos muito mais suscetíveis a impressões negativas, mas podemos muito bem nos defendermos a elas. Então, é o dobro de vigília, né? Porque a sintonia, você vê, se eu tivesse pegado esse parágrafo aqui no estudo segunda-feira, ele encaixaria perfeitamente. Ele está contando aqui para nós, né? O que predomina é o quê? Os sentidos agressivos e sensuais. Então, qualquer bambeadinha que a gente der, a gente está suscetível a essas impressões. E aquela perguntinha que eu fiz para vocês na segunda. Eu tenho resistência moral para toda hora ficar caindo e voltando, caindo e voltando, caindo e voltando? Muitas vezes a gente pode não ter a resistência necessária. Então, E aí, melhor evitar. o efeito manada, eu fico com vergonha por tentar ser diferente, aí eu vou também. Exatamente. Perfeito. O assunto tá bom, mas vamos parar por aqui. Hoje é 20, hoje é 30, gente? 30, né? 30 do 4. Perfeito. E não desanime, tá, gente? Que vai entrar numa parte do capítulo que nós vamos. Ok, tudo isso está acontecendo, mas respira fundo que Cristo está no leme e nós vamos ver o quanto de coisa boa que está acontecendo e que se a gente manter
pelo menos fazendo a nossa partezinha ali, tudo vai dar certo no final. Isso eu garanto para vocês, né? Mas realmente, I hope gente, so. mas realmente, assim, nós não podemos fingir que nada disso não está acontecendo, né? É importante esses livros trazer esses assuntos para nós, justamente para aumentar em nós a nossa resistência, a nossa vigília, né? O nosso otimismo e a nossa fé, né? Porque também achar que está tudo a mil maravilhas é uma armadilha muito grande, né? É o sistema imunológico nosso na prevenção, na resistência para as doenças físicas, e esse aqui para nós, o sistema imunológico moral. Exatamente, exatamente. Então, no bom sentido, é um alerta importante para nós. Vamos parar a gravação.